Olá, você está no Secretariado na TV. Eu sou a Beth de Lia, coach, docente e palestrante. É um prazer falar novamente com vocês, já estive aqui algumas vezes. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante na vida profissional de todo mundo, inclusive do profissional secretariado. Vamos falar de equilíbrio emocional que passa pelo conhecimento de inteligência emocional. Você já deve ter ouvido falar sobre esse assunto, nós sabemos o quanto ele é valorizado no mundo corporativo, mas sabemos também das grandes dificuldades que o ser humano tem para desenvolver competência emocional. Você sabe por quê? Porque durante séculos e séculos, o que prevaleceu no mundo do trabalho? A razão. O mundo emocional, ele era desqualificado. O trabalho, ele só deu permissão para as emoções entrarem a partir de 1990, com os estudos feitos por Daniel Goleman, que deu um tratamento científico à emoção. A partir desse estudo, ele pôde mostrar que a emoção colabora no resultado. E ele cita algumas coisas vantajosas já de início para o profissional que sabe lidar com as suas emoções. Primeiro, as nossas qualidades em termos de solução, elas ganham muito mais sensatez. A gente consegue resolver com qualidade. Segundo, nós ganhamos mais saúde. Muitas das doenças são de fundo emocional. E uma outra coisa que hoje se valoriza também muito é conseguir maior concentração e foco, independente do ambiente ser tumultuado e às vezes até de caos. Olha que importante, né? Olha quanta coisa a emoção consegue fazer com que o profissional ganhe e aumente a sua vantagem competitiva. Você já pensou nisso? Você desenvolve a sua inteligência emocional? Lógico que tem um caminho, esse caminho é um caminho longo, mas cada um tem o seu percurso. Eu vou falar algumas coisas que eu sinto que podem facilitar para você. Quando nós falamos a pessoa que sabe lidar com as suas emoções, você pode estar tendo uma interpretação pessoal, subjetiva, ok? É normal. Mas vamos tentar dar uma linguagem que todo mundo se veja nesse contexto. Então, primeira coisa, nós precisamos reconhecer o que nós estamos sentindo. Depois de reconhecer, precisamos permitir. E aí já é uma dificuldade para o ser humano. Porque como ele não aprendeu a lidar com as suas emoções, muitas vezes ele pula essa etapa. Ele não permite sentir. Então, esse é um passo que precisa ser treinado. O terceiro passo é expressar. Aqui tem um maior desafio. Por quê? Porque pelo aprendizado, as pessoas não aprenderam a demonstrar o que sentem. Algumas sim, outras não. O último estágio, que é o grande desafio e que é a proposta da inteligência emocional, demonstrar o que você sente de maneira adequada. Adequada é uma outra palavra que pode ter um sentido subjetivo. Mas vamos traduzir dentro do conceito do Daniel Goleman. Adequado é quando eu demonstro uma emoção e o resultado ele é positivo para as pessoas envolvidas. Então, exemplo, eu vou demonstrar uma emoção. Essa emoção envolve mais uma pessoa, ou da minha família, do meu relacionamento, ou do trabalho. Ao demonstrar, eu preciso estar consciente que eu vou fazer algo que vai ser benéfico para mim e para o outro. Então, esse é o desafio. Por quê? Envolve que eu me conheça o outro e ainda saiba um pouco mais sobre as emoções. Lógico que a nossa intenção não é explorar totalmente o assunto, mas nós precisamos entender que as emoções primárias, elas estão no nosso DNA. Elas nascem com a gente. E mesmo que nós não tenhamos consciência, todos nós sentimos. Então vamos falar um pouquinho dessas emoções? As emoções primárias são tristeza, raiva, amor, medo e alegria. Se você quiser gravar, forma um acróstico chamado trama, que também tem a ver um pouco com emoção. Então, tristeza, raiva, amor, medo e alegria são emoções humanas.
para a psicologia, nenhuma é negativa ou positiva. São expressões naturais que nós precisamos aceitar. E não tem certo ou errado também com aquilo que você expressa, com aquilo que você tem dificuldade. Por quê? Tudo depende de como foi o nosso aprendizado, de como são as nossas crenças e aquilo que nos estimula a começar a olhar para essas emoções. Então, se até 1990 era só razão, com certeza no mundo do trabalho não houve esse estímulo. Mas agora é importante. Sabe por quê? Porque esta é uma das competências mais valorizadas no mundo corporativo. Hoje, as pessoas valorizam muito o equilíbrio emocional, por quê? Porque além das soluções, dos resultados, você, profissional de secretariado, também busca, valoriza-se uma outra coisa. Valoriza-se como você lida com isso. Se as suas relações são saudáveis com as pessoas envolvidas, você consegue manter a calma no momento de conflito, você consegue aceitar a diversidade sem brigar, se você consegue, às vezes, no momento em que alguma situação de relacionamento não está indo bem, se você consegue manter o equilíbrio para falar na hora certa. Então, profissional de secretariado, você precisa estar inserida nesse contexto. Se nós formos falar de tudo que a inteligência emocional precisa e envolve, nós vamos ficar aqui muitas horas. Então, a proposta é que, com essa introdução, eu dê uma situação prática para que você comece a se perceber melhor e já praticar, ok? Uma das coisas que eu sempre procuro comentar com as pessoas é uma situação que todo mundo vive. E você, secretária, também deve viver. Então, existem situações no nosso dia a dia em que alguma coisa nos tira do eixo. Que pode ser um pedido feito com pressão, uma cobrança inadequada. Isto pode tirar você do eixo. E como que a gente percebe isso? Esse é o treino. A sua fisiologia muda. Quando muda a sua fisiologia, existem alguns sinais mostrando que você está diferente. O batimento cardíaco aumenta, a pupila dos olhos dilata, a sua cor de pele muda, o seu tom de voz também. Se você perceber isso, já é um grande sinal. Por quê? Porque nessa hora você não pode fazer nada. Essa é a hora para você respirar, pensar e deixar a fisiologia voltar ao normal. Quando a fisiologia voltar ao normal, aí você pode falar a respeito ou encontrar uma forma saudável de lidar com essa emoção que deixou você desconfortável. Então, esse é o primeiro passo, a primeira dica. Falaremos num segundo momento sobre esse assunto. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Curta, comente. Ai, como isso é difícil. Mas a mais fácil é difícil pra gente. Curta, comente e compartilhe. É isso? Isso. CCC, né? Curta.